Olá, vamos à nossa conversa deste 27 de maio, uma quarta-feira surpreendente. Se você não estiver inscrito, inscreva-se, junte-se a nós e não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Pois é, o que a gente viu hoje de manhã, eu acho que eu poderia chamar de Operação Censura, né? Comandada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Pode acontecer amanhã com você, comigo, com o jornal que você assina, com a rádio que você ouve, com a televisão que você vê, né? Porque parece que não há limites, né? A operação começou cedo, indo à casa de muita gente para pegar celular e computador, para investigar ataques ao Supremo. O principal ataque seria uma cerquilha ou hashtag chamada STF Vergonha Nacional. Depois outros parecidos. E pegou Roberto Jefferson, chamou para depor deputados federais, como a deputada Bia Kicis, Carla Zambelli, deputado Felipe Barros, deputado Luiz Orleans e Bragança, né, foi lá no deputado estadual Gil Diniz, de São Paulo, né, o empresário Luciano Hang, suspeito de financiar o grupo, o blogueiro Alan dos Santos, a blogueira Sala Winter, né, Roberto Jefferson, inclusive, não encontraram o celular, ele teria deixado na casa da sogra. E eu li na mídia tradicional a notícia dizendo que Roberto Jefferson tem pousado com armas. Estava na mídia tradicional, como se ele fosse um pássaro. Bom, aí a gente vê que o Supremo, dos três poderes, é o único que não pode ser criticado, né? O presidente aguenta crítica, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aguenta crítica, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aguenta crítica, né? Porque sabem que isso está na Constituição, mas o Supremo não aguenta crítica, né? Deve estar muito, muito sensível, né? É mais ou menos aquilo que eu fico pensando, né, sobre a definição do que é fake news. Fake news é uma notícia falsa, é a mentira, o boato. O que é pior é a fake news, que a gente percebe que é falso, né? Algumas a gente não percebe, mas o pior, eu acho que é aquilo que o pai do Rodrigo Maia, César Maia, chamava de factoide, lá anos atrás, quando ele era prefeito do Rio de Janeiro. É o fato mudado, deformado, factoide. É mais convincente, né? A gente acredita mais do que na notícia falsa, dizendo aí que tem uma planta que cruzou os genes do tomate com o boi e deu boi mate, né? Fica mais ou menos na cara, né? Mas, enfim, ofensas, eu acho que tem que identificar. Por quê? Porque o Código Penal já prevê injúria, difamação e calúnia, né? E pela rede social é uma agravante, né? E tanto as polícias estaduais como a Polícia Federal têm condições de saber quem fez isso, né? Então, de resto, olha, a Constituição, né? Gente, se começarem a desrespeitar a Constituição, a coisa fica feia, né? Veja só, lá, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O anonimato é que é terrível, é a covardia, né? É a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, né? Lá no 220, né, sobre os meios de informação, vamos lá no 220, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nesta Constituição.
Pois é o que diz a Constituição, né? E é o que diz o Código Penal. Eu não sei por que não se recorreu ao Código Penal. Bom, o que a gente está vendo aí, né? Os acadêmicos de direito, os estudantes de direito, certamente vão estudar esse caso, né? Que começou lá com o mesmo ministro, Alexandre de Moraes, a pedido do presidente do Supremo, que se sentiu atingido por uma reportagem, né, sobre o Lava Jato, né, tirou Cruzoé e Antagonista, né? São revistas, são blogs, né? Então fica todo mundo sujeito, né? É o mesmo processo das fake news, né? Aí vão dizer assim, puxa, no Brasil é o único no mundo, né, em que o Estado de Direito permite que um mesmo tribunal que se julga vítima investigue e julgue. É incrível, né? Inclusive já os atingidos. Tem 2 no presídio por causa fizeram uma manifestação contra o ministro Alexandre de Moraes, né, lá em São Paulo, na casa dele, né? Não se justificam ofensas, não se justificam mentiras, né, não se justificam calúnias, falsificações, mas tem o Código Penal para isso. Vamos pegar essas pessoas, né? Eu também sou atingido, né, por essas coisas que a gente vê, a nova ágora digital que está aí, né? E a polícia tem condições de pegar todo mundo. Bom, mas aí fica essa coisa estranha no Estado de Direito, que o mesmo tribunal, né, até o relator atingido age, né? O Procurador-Geral da República estranhou e disse que vai pedir ao ministro relator Fachin que esse negócio não vá para frente, porque é ilegal. O ministro da Justiça disse que todo mundo pode fazer crítica contra as instituições. É o que eu acabei de ler aqui na Constituição, né? Mas é muito estranho, né? Muito estranho. Bom, mas tudo isso, qual é a consequência disso? Eu numerei, né? Número 1, né, alivia Witzel. Sai um dia depois, alivia Witzel. Número 2, mostrou que Bolsonaro não interfere na Polícia Federal, porque só pegou seguidor dele, né? Número 3, né, mostrou que a imunidade parlamentar foi para as cucuias, né, porque está aí chamando para depoimento parlamentares. Número 4, mostrou que a liberdade de opinião prevista na Constituição foi para as cucuias. Número 5, mostrou que a proibição de censurar foi para as cucuias. E número 6, não aparece lá o nome de um dos filhos do presidente, que toda hora é acusado como sendo do gabinete do ódio, né? Mas não está lá, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, usa que tudo isso é o gabinete do ódio, etc. e tal. Então, gente, eu fico pensando, né, o que pensaria um dos maiores jornalistas dos últimos 80 anos, porque ele começou a trabalhar com 12 anos de idade num jornal de Natal, no Rio Grande do Norte. O que pensaria ele se não tivesse morrido hoje? Murilo Melo Filho, membro da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras e da Academia Brasileira de Letras. Trabalhei com ele por 7 anos na Manchete. Ele era o chefe. Nunca se notou que ele fosse o chefe, porque ele atuava argumentando, convencendo as pessoas, e a gente terminava dizendo, é isso mesmo, Murilo, vamos fazer assim. Esse sujeito, deixa eu só falar para vocês, eu disse que ele começou a trabalhar com 12 anos, morreu com 92. Estava no Diário de Natal, trabalhou com Luiz da Câmara Cascudo. Depois, na Rádio Poti, trabalhou com 2 grandes figuras aqui de Brasília, Edson Varela e Meira Filho. Depois foi para o Rio com 18 anos, né? Trabalhou na Tribuna da Imprensa com Carlos Lacerda, trabalhou no Jornal do Comércio com Assis Chateaubriand e Santiago Dantas, depois trabalhou no Estadão com Júlio de Mesquita Filho e Prudente de Moraes Filho, né? E na Manchete com Adolfo Bloch, né? Trabalhou na TV Rio, né, com Walter Clark, trabalhando na Manchete por 40 anos, se formou em Direito, né? Ele morou aqui em Brasília por 5 anos, fez a Fundação de Brasília, né? Foi professor na Universidade de Brasília, viajou com
todos os ex-presidentes, desde 1960, para o exterior, né? Cobriu guerra do Vietnã com o grande fotógrafo Gervásio Batista. E cobriu a guerra do Camboja também com Antônio Rude, todo mundo que era da nossa turma lá na Manchete. Vejam só, ele teve relações, né, como jornalista lá nos Estados Unidos com Eisenhower, Kennedy, Nixon, Reagan. Né? Na França, Charles de Gaulle, Giscard d'Estaing, né? Salazar, Caetano Soares, Mário Soares, né? Spínola, lá em Lisboa, com a Thatcher e com a Rainha Elizabeth em Londres. Né? Em Israel, com Ben-Gurion, Golda Meir, Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Shimon Peres e Albert Sabin, o autor da vacina antipólio. No Egito teve com o Nasser e o Sadat, né? Com o Che Guevara e o Fidel Castro, com a Evita e o Perón, né? Com Ho Chi Minh, lá no Vietnã. Gente, vejam o tamanho desse homem. E eu queria terminar dizendo, ele escreveu 15 livros, ele sozinho e com participação de outros, inclusive o grande best-seller, O Desafio Brasileiro. Sabem qual era a grande virtude desse homem? Humildade. Sempre se fazia pequeno. Essa é a melhor virtude dos sábios. E eu fico imaginando aqui, Murilo em outro lugar, com o fotógrafo Gervásio Batista, que dupla. Poderiam nos mandar uma bela reportagem sobre o que nos espera. De Brasília, Alexandre Garcia.